Opa, 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 tudo beleza? Opa, só conectar. Vamos lá para mais uma live, a segunda da série aí, da saúde da mulher. Hoje a gente vai falar de ginástica íntima. Vou chamar aqui já. Vamos já começar, porque não tá indo. Chamando. Olá, E aí, tudo beleza? tudo bem, e você? Tudo na paz. Só mudar Boa noite, aqui. pessoal. Vamos ver se foi Tudo certinho notificado. aí? Joia. Como tá o som? Tudo beleza? Tudo bem, só aumentar, acho que tá um pouquinho baixo. Então vamos lá. Aí, e aí, tudo certinho? Tudo na paz. Bem, recebi elogios sobre a live de ontem, o que é bom. É, Quer dizer que que o legal. assunto é interessante. Então, hoje vai ser a segunda aula. E agora é a tua, meu. Tá na tua mão agora. Nos ensine aí. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos começar aí mais uma live. Tá fazendo uma maratona agora. O pessoal tá falando, nossa, de novo live hoje? Todo Vou. dia. Tem Todo muito dia, assunto para praticamente. tratar. É, verdade, também assim. Mas é que é muito assunto para falar e se deixar a gente fica até o final do ano falando só sobre fisioterapia pélvica, sobre tudo que engloba isso. Total, né? É bastante coisa. É Então, às bom. vezes até fico. É bom separar, que aí a gente separa um pouco em tópicos, né? Para poder administrar aí o que falar direitinho, para a gente tentar ampliar, né? Resumir bem para Sim. vocês entenderem o conceito. Então, hoje na live a gente vai falar sobre ginástica íntima, né? Que é isso que agora tem se falado bastante, mas não tem se falado, tem se vendido, né? Vamos falar assim. Tem se vendido bastante, mas não tem se falado o porquê, o que é, para que serve, para quem que é, como Tá. funciona, né? Quais os benefícios de se fazer realmente esses exercícios íntimos e de não fazer. Então, o que que agrega aí pra gente? Tá, Então, só joia. para a gente dar uma reforçada aí. Qual a função, né, dos músculos do assoalho pélvico? Hoje eu tenho mais um aqui para ajudar a gente, nossa pelve Ô, louco. chegou, então, para a gente saber. Então, essa daqui é a nossa pelve, alguns chamam de bacia, os quartos, alguns Aham. chamam, mas é Tá. tudo isso daqui. Então, qual é a função dos músculos que estão nessa região, né? Assoalho, pelve, assoalho, chão, né? Então, no chão aqui da nossa pelve. A função é, primeira, sustentação dos órgãos. Então, quais são os órgãos pélvicos, no caso, na mulher? Então, na frente vem a bexiga, no meio o útero, atrás vem o reto, ok? No homem tem ali a bexiga, só não tem o útero, mas tem o reto também. Tá. Então, esses órgãos aqui dentro estão sendo sustentados pelos músculos de baixo, ok? Além, então, da função da sustentação dos órgãos, é essa musculatura fortalecida, né? Para quê? Para manter uma continência, preservar o xixi dentro da bexiga e você não perder. Preservar uma continência fecal, então não perder também fezes, cocô. Tem algumas pessoas com algumas disfunções aí que também pedem. E Uhum. ter uma boa resposta sexual, né? Tem que ser positiva, sem dor, sem desconforto. Então, essa daqui é a função do nosso assoalho pélvico. Ih, caiu. Calma aí, calma aí. A gente faz força para fazer xixi, força para fazer cocô, que é muito comum. Muitas pessoas acham que tem que fazer força, né? Pra gente fazer cocô. É totalmente errado isso. Se Aham. você tá fazendo força é porque tá errado. Tá totalmente errado isso. Tem alguma coisa errada, alguma falta de associação, de ativação, de abdômen.
ou o intestino tá mais ressecado e aí tá difícil. Mas quando você faz força para fazer xixi ou para fazer cocô, você está empurrando essa musculatura para fora. Isso você está gerando um enfraquecimento na região pélvica, ok? Em todos esses músculos. Então, Tá. você só vai estar piorando e vai acabar associando. Peraí, deixa eu só ver se eu tô no Wi-Fi, gente. Não, não tô no Wi-Fi. Tá lento? Tá travando? Ou tá tudo Agora bem? travou no comecinho, agora voltou. É, mas pegou o que eu falei? Ah, Pegou o acho que eu que sim. falei? Ah, Travou aí, pessoal? Dá uma luz aí. Senão eu repito, não tem problema. avisa aí. Não Ah, vamos seguindo. Então, então nunca fazer força e nunca ter dor, ok? Tanto para fazer xixi, quanto para fazer cocô, ou na relação sexual em si. Travou uma hora bem forte, tá. mas deu para pegar? Me fala aí. Então, os músculos do assoalho pélvico, eles são constituídos de dois tipos de fibra, né? O tipo 1, que são músculos de fibra de sustentação, são esses que mantêm lá os Aham. órgãos, porque esses músculos, eles atuam como antigravitacionais, né? Aqui tá a pelve, deixa um pouquinho mais para trás, aqui, tá a pelve. Quando a gente está em pé, a gravidade está atuando aqui, a gravidade está atuando. Então, se a gente não tem esses músculos fortalecidos, o que ocorre? Os órgãos que estão sendo sustentados aqui, eles podem gerar uma descida. Tá. Então, a gente tem o canal vaginal. Então, se essa musculatura está fraca, o útero pode descer, gerando um prolapso genital, né? Também é uma das disfunções que a gente tem na pelve, que eu acho que eu não comentei nas outras lives. Então, aquele famoso bexiga caída, a gente tem aqui. Então, se esses músculos não estão fortalecidos, os três órgãos podem acarretar problema. Então, ou a descida do útero, ou a parede da bexiga cair para o canal do útero, ou a parede do reto cair também ali para o canal vaginal. Tá. Então, esses músculos são 70% composto na região pélvica, que é justamente para eles conseguirem preservar aqui a sustentação desses órgãos e não perder xixi nem perder cocô. Então, Entendi. você vê a importância de a gente ter eles fortalecidos. Além de Uhum. fortalecido, né, ter essa coordenação para manutenção. E os outros Tá. 30% são de fibras do tipo 2, né, que a gente chama, que são fibras de contração rápida. Então, se algo tiver alguma sobrecarga aqui em abdômen ou em pelve, eles contraírem rapidamente para sustentar aí esses órgãos e sustentar, né, a continência urinária e fecal. Porque se a gente não tem eles também fortalecidos, apesar de ter menos na região, mas eles têm essa agilidade para Uhum. preservar. Então, por exemplo, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente gera muita pressão intraabdominal, que também pode ir para o assoalho pélvico. Então, se a gente não tem essa agilidade, né, essa contração rápida, aí a gente vai perder xixi, às vezes até soltar um pum também, se você não tem ali fortalecido a região. Então, isso é composto na nossa pelve, ok? Entendi. Então, deixa eu só descer aqui no nosso script. Então, são 5 itens que a gente tem que ter para ter um bom funcionamento aqui do nosso assoalho pélvico, que é força, né? Então, justamente aquele movimento, né, de fechar, contrair assoalho pélvico. Eu não gosto muito de falar contrair, porque às vezes as pessoas associam com movimentos assim mais amplos, né? Então, eu chamo mais de ativação do assoalho pélvico, tá? Sim. Então, tem que ter força, saber contrair, né, saber ativar essa região. Tem que ter agilidade, como eu falei agora, essa contração rápida, né, devido a Aham. pressões intraabdominais. Tem que ter flexibilidade, tanto para o parto, né, para passar sem causar nenhuma lesão na musculatura ao redor, quanto na relação sexual mesmo, né, porque lembra que a musculatura, ela aumenta o aporte sanguíneo e ela aumenta de comprimento. Cadê minha bufete? Aqui. Então, o canal vaginal, ele estica e ele Aham. se alarga, né, para a passagem do pênis.
Então, se a gente não tem uma boa flexibilidade aqui na entrada no nosso canal vaginal, a gente pode causar microfissuras, que muitas mulheres têm, viu? É até que meio comum. Então, muitas mulheres que relatam, às vezes, ardência depois de uma relação sexual, falam, putz, será que fiquei com infecção urinária? Pode ser. Pode ser alguma IST, que a gente já falou aqui, né? Infecções sexualmente transmissíveis? Pode ser. Mas também pode ser uma pequena fissurinha, que às vezes você precisa daquele espelho de aumento de zoom para enxergar, que é bem aqui embaixo no canal vaginal, aqui tá a entradinha, bem aqui no fim, na união dos pequenos lábios. Causa aqui uma fissurinha. Por quê? Não tem uma flexibilidade, não tem um colágeno ali naquela região bom. Entendi. Então isso pode gerar esse ardor, às vezes, pós-sexo. Isso incomoda bastante. E se você não tratar essa fissurinha e for ter outra relação no dia seguinte ou seguidas, você vai abrir talvez mais essa fissurinha. E aí é para cicatrizar, né? Como uma casquinha de machucado. Se você arrancou, ela vai lá de novo formar casquinha para cicatrizar. E assim vai indo, tentando melhorar essa região. Tá? Outro que a gente então, força, flexibilidade, agilidade e o último, endurance, que é a sustentação. Então, lembra que eu falei para vocês que 70%, né, das fibras musculares são aquelas do tipo 1, de sustentação. Então, é você saber contrair e sustentar essa contração para preservação ali dos órgãos, como eu falei, ok? Então, a gente tem que ter esses 5 pontos, todos bem preservados na região pélvica, para uma boa manutenção, um assoalho pélvico mais saudável, ok? Entendi. Joia. Perguntas vai enviando, hein, meu? Isso. Senão vai falar. Aí, senão a gente desinvesta o que ia falar. Então, podem ir falando. Então, vamos falar um pouquinho mais do nosso assoalho pélvico, aqui da nossa pelve. Então, ela aqui está de frente, como se eu estivesse em pé, né? Para vocês. Aqui a nossa coluna. E aqui na frente, a pelve. Olhando por debaixo, esse daqui é o nosso cóccix, né? Que faz parte ali do finzinho da nossa coluna. Cóccix, sacro, né? Aqui na frente é o pubis. E essas pontinhas aqui são os isquios. Então, a gente tem musculaturas aqui do assoalho pélvico, do nosso chão, né, do assoalho pélvico, que ligam de isquio a isquio e de cóccix a pubis, né? Então, eles estão todos meio que cruzados aqui e tem outro músculo aqui que ele passa ao redor da uretra, do canal vaginal e outro do ânus, circulando. Por isso que a gente consegue fazer esse fechamento, porque quando a gente ativa o assoalho pélvico, a gente causa um fechamento, uma aproximação dos isquios e uma elevação dos músculos. Ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente faz uma ativação do assoalho pélvico, né, os isquios, que esses ossinhos se aproximam e a musculatura interna ali, ela se eleva. Com isso, você causa o fechamento correto do assoalho pélvico. Ok? Então, vamos sentar corretamente. Vamos lá fazer um pouquinho de percepção aí do nosso assoalho pélvico. Lembrando que tanto mulher quanto homem tem que fazer exercícios. Homem não tem tanta queixa, né, de disfunções pélvicas. Seria mais após um câncer de próstata, né, uma retirada aí, porque aí ele pode vir com alguma disfunção urinária ou sexual. Fora isso, dificilmente o homem vai ter algum problema nessa região, né, em relação a isso. São mais as mulheres devido à anatomia mesmo, como eu expliquei, tá? Mas lembrando que o centro do períneo, né, o centro do nosso períneo, na mulher fica entre o canal vaginal e o ânus, tem ali uns 2 centímetros, um dedinho mais ou menos de pele, ali é o centro do períneo. E no homem, deixa eu pegar esse outro aqui, no homem, né, tem ali o corpo do pênis, o saco, e logo abaixo tem também, ali é um pouquinho maior no homem, dá uns 2 dedinhos também, antes do ânus. Ali também é o centro do períneo nele. Então, ambos podem fazer exercícios, tá? Para assoalho pélvico.
Não tem nada de ser para a mulher. É que Tá. mais mulheres têm que fazer para prevenção, né? Mas homens também, vamos lá, se mexam. Mexam esse períneo. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, tenta sentar numa cadeira em uma superfície um pouquinho mais rígida, não tão mole que nem sofá, cama, que às vezes fica muito molinho, fica difícil da gente sentir, tá? Então, você vai puxar uma bandinha do seu bumbum pro lado e apoiar o isquio, esse ossinho aqui que eu mostrei pra vocês. Cadê lá? Vamos apoiar esse daqui. Puxa a bandinha do outro lado e sente o outro isquio. Então, você tem que sentir as duas pontinhas dos ossinhos aqui apoiadas. Aí dá essa jogadinha de tronco de um lado para o outro, que aí você vai ter certeza que você está apoiando nos isquios. Aí você vai sentir bem um ossinho aqui e um ossinho ali. Tá. Osso é o que mais tem, tá tranquilo. Para quem é bem magrinho, tá sentindo bem aí. Mas para quem tem um pouco mais de bumbum, se você puxar, né, as bandinhas pro lado e apoiar, você vai sentir mais os isquios, ok? Tá. Então, sentiu o isquio, você vai ver que a sua lombar ela vai um pouquinho mais para frente. Não é uma hiperlordose, né? Jogar lá para frente o tronco. O tronco ele tem que estar mais retinho, apoiado ali bem nos isquios. É que tem gente que quando sente os isquios, joga o tronco lá para frente, né? Não, dá uma alinhada aí nele. Tá. Ok? Ombros, vamos encaixar. Deixa eu alinhar aqui meu celular também. Aí. Os ombros, a gente vai fazer um movimento circular, levando eles para baixo e para trás. Ok? E o queixo a gente vai alinhar aqui, ó, no horizonte, sempre reto. Eu vou ficar um pouquinho mais para baixo para olhar para vocês, tá? Mas tenta manter sempre reto. Essa é a postura ideal para a gente sentar. E trabalhar, e assistir TV, e ficar no computador, e o que for. Seria ótimo se todo mundo ficasse assim. Porque assim a gente está distribuído corretamente, né? Sim. Todo esse peso que está no nosso assoalho pélvico. Porque quando a gente fica torto, mais para cá, mais para lá, a gente está gerando mais pressão no assoalho pélvico e ajustes compensatórios no corpo para sustentar essa postura também. Então não é legal. Porque a repetição também é como um exercício, né? Você ficar repetindo o movimento errado, o corpo vai entendendo que isso é o certo, e não é. Então tenta sempre manter o mais alinhado possível, ou se tiver um apoio ali para você apoiar a lombar, aí você vai conseguir ficar mais retinho também, de uma forma mais fácil. E é só da gente estar nessa postura, tenho certeza que um monte de gente já cansou e já tá assim, né? Deu aquela caidinha. Padrão. Enquanto eu tô falando, pessoal, nossa, mas eu não termino o exercício, eu já tô cansado de ficar na postura. Então, tenta manter esse alinhamento, que ele já vai causar uma distribuição e não vai sobrecarregar tanto o assoalho pélvico, ok? Agora a gente vai deixar uma mão aqui em cima no peito, outra mão no abdômen, ok? Apoiou uma no peito, outra no abdômen. A gente vai simplesmente respirar. Só isso. Então, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Tenta ver o que vocês sentiram. Seu tórax, geralmente, ele vai expandir um pouquinho mais. As costelas vão abrir, para o pulmão poder se expandir de ar. E o abdômen pode ser também que foi um pouquinho mais para frente. Quem respira mais pelo abdômen sentiu ele mais ainda para frente, né? Agora quem faz pilates não sentiu tanto. Os pilateiros aí de plantão sentiram um pouquinho o abdômen e mais aqui o tórax. Exatamente. Então quando a gente inspira, o que acontece? O nosso diafragma ele desce para o pulmão expandir, o abdômen vai um pouquinho para fora e o nosso assoalho pélvico fica relaxado. E quando a gente solta o ar, o nosso diafragma eleva, para ajudar também a eliminar esse ar no pulmão, o abdômen entra e o assoalho pélvico sobe. Isso sem nenhuma outra ativação voluntária, tudo involuntário, ok? Então, por isso, quando a gente faz as ativações do períneo, do assoalho pélvico, é mais fácil a gente fazer essa ativação na expiração do que na inspiração. Porque como a gente está eliminando, o diafragma está subindo, a gente recruta com uma maior facilidade o assoalho pélvico.
Sim? Tá, saquei. Conseguiu captar? Não, saquei. Eu entendi, pessoal, entendeu? Pessoal, entendeu? Manda um joinha quem entendeu. Quem não entendeu, bulhufas, manda aquele assim, ó. Que aí eu vou saber como tá o parâmetro. Google. Exatamente. Então, um teste para saber como tá direitinho também esse períneo é a gente simular uma tosse. Né? Então, vamos lá. Põe a mão na boca, cuidado com o corona. E simula uma tosse. Tenta reparar o que vocês sentiram ali no assoalho pélvico. Vai lá, simula de novo. Tenta ver. Esse assoalho pélvico, ele foi para fora? Você empurrou ele? Ou você recrutou ele? Muito bem, cheio de joinhas. Isso aí, pessoal. Então, tenta ver. Quando você tossiu, você empurrou esse seu períneo, ele foi para fora ou ele recrutou? Me dizem aí, recrutou? Sim? Não? Não? Ok. Então, se ele foi para fora, sinal que você não associou essa contração, né? Recrutei. Então, o certo é, quando a gente faz essas forças intraabdominais, né? Tossindo, espirrando, erguendo um peso, a gente tem que automaticamente já contrair assoalho pélvico. Para isso, a gente precisa fazer um treino, para ele se tornar involuntário. Então, para quem expulsou ele aí, precisa fazer esse treino, porque quer dizer que o seu períneo não está sendo bem ativado quando tem essas pressões intraabdominais, ok? E isso, cada vez, por exemplo, quem tem crise aí de bronquite, né, muita tosse, ou alergia, né, que espirra muito, isso, se você passa 1, 2 meses com essa crise, imagina, cada vez que você espirra, cada vez que você tosse, você tá lá empurrando o seu assoalho pélvico, tá lá empurrando, e não faz nenhum exercício de fortalecer, de ativar ele. Ao final desses 2 meses, você vai estar perdendo pelo menos xixi. Tá. Porque você só tá enfraquecendo, só tá empurrando, e muitas pessoas que ficam nessa crise relatam que tiveram algum episódio aí de perda de xixi. Ô, louco. Exatamente. Então a gente tem que saber recrutar. Vou só dar uma olhadinha aqui como tá o script. Fez. Sem perguntas. Ok. Então, outra coisa, né? Antes que eu esqueci. A maioria das pessoas trabalham ou muitas horas sentada ou muitas horas em pé. Então, isso acaba sobrecarregando o assoalho pélvico de qualquer maneira. Porque sentar nas posturas ainda mais erradas, né, que a gente fica depois de muitas horas, ninguém consegue ficar lá sentado bonitinho, nos iscos, né, de forma correta. Sim, então, você acaba sobrecarregando mais o assoalho pélvico e ele também não gera um aporte sanguíneo, né? Ele acaba ficando mais tenso, mais rígido, causando algumas tensões internamente também. Então, a maioria das pessoas ou está sentada ou está em pé, não divide. Então, por isso que o certo é a cada 1 hora, umas 2 horas, dá uma levantada, caminha um pouco. Eu até brinco, falo, dá uma rebolada no caminho até o banheiro. Não, mas não. Pra dar um... Oi? Não, mas é real. Exercício dental faz muito isso, né? De movimentação. Tudo que é parado dá dengue, né, velho? Você tem que mexer. Exatamente. É verdade. Então fica tudo muito travado. Então o pessoal fica lá 5, 6 horas, às vezes até posterga a micção, né? Posterga fazer xixi, porque continuar lá trabalhando. Então, imagina, tudo isso. Ou tem muitas pessoas também que me relatam que não tomam muita água porque não querem levantar para fazer xixi. E, gente, a água é fundamental. A gente precisa se hidratar e ir para o corpo todo. Se você bebe pouca água, a chance de você ter uma infecção urinária, ou prender muito xixi também, infecção urinária, e vários outros problemas que podem dar. A gente tem que estar sempre hidratado. Então, não é postergar. Eu falo que é trabalho, tem tempo, tem prazo, mas eu acho que a saúde vem em primeiro lugar, né? Então a gente tem que ponderar isso e mudar um pouquinho isso. Já preciso entregar, preciso não sei o quê, focar muito no trabalho, mas esquecer da sua saúde, da sua postura. Porque, queira ou não, para você trabalhar, você tem que estar com a saúde boa, saúde bem, inteira, sem dor. Porque se você está trabalhando com dor, com tensão, com estresse, você só vai
trazer mais problemas para você, seu trabalho talvez não fique tão bom, talvez nem entregue no prazo correto, e só vai aquela bola de neve, né? Uma coisa em cima da outra. E para quem trabalha muito tempo em pé, também. Porque você não fica alinhado bonitinho. A maioria das pessoas que trabalham muito tempo em pé, elas projetam o quadril para frente. A coluna está aqui, então elas projetam o quadril para frente e coluna para trás. Olha a pressão que está nesse assoalho pélvico aqui. Sim. Todo desalinhado. É o pessoal que dirige carro que tem aqueles bancos para trás. Pode deitadão? ser como se fosse filme americano, né? Que ele fica... Sim, sim. Nossa, aquilo lá é péssimo, né? Porque ele tá todo torto aqui assim, além de tudo, né? Não é nem só na pelve. É a coluna toda, os ombros, a cervical. Então, isso é péssimo. E apesar da fisioterapia pélvica, né, ter esse nome pélvica, a gente atua no global do corpo. A gente não trabalha só na pelve. Então, às vezes, uma escoliose, uma disfunção ali na coluna pode estar levando uma incontinência urinária. Sim. E aí, para tratar, o que você tem que fazer? O Vitão aqui falou, Toretto. Essa posição aí do Velozes e Furiosos, Toretto. Exatamente, é péssimo. Então, às vezes, se você tem essa má postura, pode estar acarretando uma incontinência urinária. E aí, para corrigir, a gente tem que ir lá na coluna, alinhamento. Total. Para depois, e não só focar na pelve, né? Então, é um corpo global. A gente atua. Ok? Ok, então vamos lá de volta para os nossos isquios, né? Que certeza que a maioria já perdeu o isquio aí nessa conversa. Então vai lá, puxa a bandinha de um lado, puxa a bandinha aqui do outro, sente os isquios apoiadinhos, dá sempre aquela jogadinha para ter certeza que são eles que estão apoiados. Porque muitas pessoas, ao invés de sentar aqui nos isquios, ela senta no sacro. Fica bem apoiada no sacro. E aí quando levanta, dá aquela dorzinha que até trava às vezes. Por quê? A pressão foi toda aqui. A musculatura da região ficou tensa. Isso só causa mais disfunções. Então a gente tem que estar sempre de olho na nossa postura. Ok? Então sentou, sentiu os isquios, alinhou os ombros, queixo, todo esse alinhamento, tudo para tirar um pouquinho dessa pressão do assoalho pélvico, ok? Então a gente vai inspirar, tenta jogar bem o ar aqui para as costelas. Quando a gente soltar o ar, a gente vai tentar contrair, ativar, né, esse períneo. Então inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, tentando ativar esse assoalho pélvico. Acabou o ar. Inspira, relaxa ele e solta o ar, contrai. Inspira, relaxa. Solta o ar, ativa novamente. E aí, joinha para quem conseguiu, joinha para baixo quem não conseguiu. Suave. Conseguiu, quem? Acho que um problema que vai ter no começo é o pessoal contraindo o glúteo. Acho Verdade. que é bom deixar a bunda mole aí, quando vocês fizerem a contração. A homem tem mais dificuldade, viu? A homem tem muito mais dificuldade. Sempre vai travar tudo. Exatamente, daquela tensão. Então, uma coisa que a gente importante, né? Ainda bem que você falou, Kim. Falei, é muita coisa, às vezes a cabeça não para, né? Então, quando a gente vai fazer essa ativação do assoalho pélvico lá sentadinha, é importante a gente não fazer esse movimento de contração de glúteo máximo, né? Aquela contração que você tá sentada e, opa, dá até uma subidinha, sabe? Não, isso tá errado. Então, o períneo, ele tá ali bem próximo do ânus. Então, ok, o ânus ser recrutado. Então, um pouco ali, vai sim. Eles estão ligados. Não tem como separar ânus do canal vaginal ali do fechamento, ok? O ânus vai um pouco. O que não pode é esse glúteo que você contrai e até ver as celulitezinhas do corpo. Para vocês terem uma noção, ok? Então, homem, né, vai ser um pouco mais difícil, mas dá para sentir. É um movimento bem minucioso no começo, né, para quem não tem tanto treino. Senão vai ficando muito mais prático, você sente super bem.
Então, relaxa aí o bumbum, solta bem aí as bundinhas de um lado para o outro. E vamos lá. Mantém alinhamento, isquios, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Lembra, tenta sentir os isquios se aproximando e uma musculatura subindo. Eu falo como se fosse um elevadorzinho. Você vai sentir a porta fechando embaixo e ele subindo um andar. Tudo junto, tá? Então, inspirou, soltou o ar, fechou, aproximou os isquios, elevou. Inspira, desce, abre, relaxa. Então, inspira, solta o ar, aproxima o isquios, eleva. Inspira, desce e relaxa. Joinha? Conseguiram? Então, outro dois pontos também, que às vezes as pessoas contraem muito, é adutor. Às vezes dá uma travada ali no interno de coxa, sabe? Às vezes as pessoas fecham as pernas para tentar contrair assoalho pélvico. Ou dar uma tensionadinha nessa região. Não. Você pode fazer com perna de borboletinha, sabe? Pé com pés, joelhos abertos. E fazer essa contração que dá para sentir igual, tá? Porque ele é bem isolado. É como se fosse outro músculo do corpo. Tipo o bíceps. Você quer isolar? Você consegue. Uhum. O períneo, a mesma coisa. A gente consegue isolar só ele. Não precisa contrair outros músculos. Então, além do glúteo, além dos adutores, é o abdômen. Muitas pessoas, às vezes, recrutam o abdômen, né? Puxa o abdômen lá para dentro para tentar contrair o assoalho pélvico. E não, também está errado. Uhum. Muitos exercícios, né? Depois que vocês conseguem entender ativação de períneo, ativação de abdômen, a gente associa eles. Mas, inicialmente, para não dar confusão e recrutar só um, achando que o outro está vindo junto, a gente treina separado eles, isolado, para depois a gente conseguir associar assoalho pélvico e abdômen, ok? E são bem importantes essas ativações para os exercícios em geral, tá? Aqui chama ginástica íntima funcional, porque além dessa ativação de assoalho pélvico, o funcional vem de movimentos na rotina da vida, né? Então, desde levantar para estender uma roupa, às vezes você tem que ter uma ativação, ou para espirrar, para tossir, você tem que saber ativar seu assoalho pélvico e o seu abdômen. Uhum. E levar esses exercícios também, essas ativações, para outros esportes, né? Você faça crossfit, funcional, jumping, né? Como a gente citou, o que for. Mas você tem que saber ativar seu assoalho pélvico, ativar seu abdômen para fazer esses outros esportes e manter esse assoalho pélvico aí mais saudável, né? Sim, total. Então, só para concluir, o esporte é que eu trabalhei lá, né? Mas o pessoal que faz do MMA de verdade, né? Que treina performance, eles trabalham yoga. E o yoga ele preza muito isso, né? Muito mais pelo jiu-jitsu. Eu não sei se tem alguém que faz aqui jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu você tem que ter uma envergadura boa, né? Botar os dois pezão aqui. Então eles têm que ter articulação praticamente. O ideal seria que você não tivesse, né? Nenhuma, porque aí ninguém consegue fazer a posição em cima de você. E aí o pessoal do Gil, ele tem essa questão de elasticidade, plasticidade, flexibilidade, e também tem que ter o controle do períneo, porque senão qualquer uma pegada dessa, soltou aí um peidinho aí, já era, vai azedar tudo. E acontece, viu? Acontece. Ó, quem não me segue, começa a seguir, olha lá no meu Instagram, tem um vídeo de uma mulher erguendo, acho que é no movimento snatch, se eu não me engano, né? Erguendo aquelas barras com peso, perdendo xixi, tipo de cachoeirinha. E tem uma mulher também, do UFC, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dela, mas também não venha a calhar. Ela tava numa luta lá no octógono e de repente ela fez cocô. Cocô. Por quê? Aí você fala, putz, mas uma mulher com aquele abdômen trincado, como assim? Ela com certeza tem força. Ela pode até ter força no assoalho pélvico dela, mas ela não tem coordenação. Uhum. Então, ao invés de ativar... Ao invés de ativar esse assoalho pélvico, né? Fazer o fechamento dos isquios, a elevação da musculatura, ela faz ao contrário. Ela faz isso daqui, ó. Ela leva para fora. Então, quando ela vai fazer a pressão intraabdominal, ao invés dela recrutar para sustentar, ela empurra e abre
Aí nisso você pode perder cocô, pode perder xixi. E aí Então, lá no isso... Instagram, Continue. lá Tem no meu Instagram explicação. eu fiz esse post justamente para vocês entenderem. Não é porque você tem um abdômen trincado, bonitinho, seja homem, seja mulher, tá? Você tem um abdômen trincado ali que ele está funcional. Ele pode estar íntegro, bonito, externamente. Agora, se ele está funcional, você só vai saber com a avaliação de um fisioterapeuta. Tá? Que aí vai ter a Então, prática, a avaliação. isso, você pode também ter a força e falar, putz, mas eu comprar e, nossa, tá ali super forte. Tá, mas qual é a coordenação desse recrutamento, dessa ativação? Como que ela tá? Então, tem que ter lá os 3. Força, agilidade, endurance, flexibilidade e força. Ok? Então precisa de todos. Sim, é a união, né? Não tem como. Só para concluir, é porque o pessoal que luta, ele faz um barulhinho com a boca. Acho que quando ele dá soco, ele dá chute, não consigo nem imitar, mas eles fazem um shh. E aí quando ele faz esse shh, ele solta. Isso tá errado. Sim. E aí eu tive que... pra quem não sabe, eu atendi o Demian Maia, atendi esses caras do MMA. Então toda vez que você dá golpe, né, os caras davam soco, ele faz isso aqui. É normal, quem treina sabe. E esse barulhinho, ele solta pra fora. Ele solta, você não pode soltar. Você tem que travar ali bonitinho, né? Trava o períneo e começa a soltar os golpes normalmente. E pra defesa, sem respirar? Vai respirando normal. Só que você fica mantendo ali contraído quando ele tá vindo pra cima de você. Tá? Então, você, em vez de você ficar fazendo que é normal, qualquer academia, velho, qualquer academia de luta, se você for, só ouve. Os caras vão estar dando umas porradas no saco e fazendo tipo, isso aí eles fazem do jeito errado, que é o de soltar. Então eles fazem aí você solta. Só que a ideia é o quê? Como que a gente faz para o cara parar de fazer esse Toda vez que ele fizer um X, você dá um golpe bem no meio da barriga dele. Porque ele solta o ar para fazer o X. E ele não pode soltar o ar, ele tem que manter o ar intacto ali. Ele pode respirar normal com o protetor bucal, só que ele não pode ficar fazendo então, acho que, eu não sei se estão pegando a ideia, mas se você pegar o evento hoje do UFC, que não tem torcida, você só ouvir, você vai ver as atletas fazendo, vai tentar socar e vai fazer um vai bater, né? Homem ou mulher, sempre vai ter. Vai ter evento aí no UFC esse sábado. Quem tem acesso, você pode ver que vai ter esse barulho. Só que eles soltam. E essa parada de soltar que dá essa azedada aí. Aí quando vai defender queda, aí solta tudo. E aí que evacua, faz xixi, faz cocô, não tem o que fazer. Então quando a gente começa a tratar, a gente tem que aplicar o que a Sá falou, né, dessas 5 frentes, desses 5 pilares, para estabilizar a musculatura e ele tá estável. Porque aí quando você tem a musculatura estável e posiciona corretamente, você consegue defender queda, você consegue estabilizar a posição, né, botar na guarda, fazer as chaves, etc. Então essa é a sacada, que ninguém sabe, mas eu atendo, né? Eu atendo ainda, não hoje, né, mas com isolamento azedou, mas eu atendi o Demian Maia, atendi o outro cara lá, o Elias Silvério. O Demi é mais famoso, aqui é velhaco já, vai se aposentar. Mas atendi quem é de performance tem essa mania. E pra tentar trazer ele de volta, a gente tinha que fazer esse esquema aí, pra ele parar de fazer esse xixi aí. E aí, toda vez que ele fazia, tinha que mandar um golpe bem no meio do estômago dele. Aí ele parava de fazer. Dava bem no meio do estômago. Porque bem no momento que ele tá soltando o ar, você dá mais um golpe nele, dói. Te garanto que dói. Você fica sem ar. Mas quando você solta o ar, você, pelo menos na fisiopélvica, quando a gente solta o ar, a gente pede recrutamento, né, do assoalho pélvico. A gente associa a expiração com a ativação do assoalho pélvico. Porque se você trava a respiração, você trava essa pressão intra-abdominal. Você não trava a respiração, você respira normal. Fica ali você vai ter que controlar. soltando. Por isso que aí eu comecei a aplicar o yoga. Tá, entendi. Só que não é normal. São só os atletas de performance mesmo, né? Não vai ser um cara da academia de vila que vai ter um professor de yoga ali. São os profissa mesmo. Demian Maia fez isso. Quem fez outro, mas é só do jiu-jitsu, é o pessoal do jiu-jitsu que faz. O Minotauro, eu não sei se tem ainda o Minotauro aí perto da sua casa, mas o Minotauro no começo no começo não, né? Quando ele lutava ainda, ele fazia yoga. Parecia que não, né? Puta cara gigante, grande. Mano, o cara é grande, é bruto. Pensando no cara daquele fazendo yoga. Ele faz yoga, velho. É muito engraçado. É que a maioria deles não falam também.
Não é que ele fazia bonito, ele fazia e tentava fazer, né? Ali. Do jeitinho dele, né? Mas faz. Mas aí estimulava. Isso ajudava no controle de consciência corporal. Então, atleta de performance hoje faz sim, né? Yoga, etc. Eu só tô falando de MMA, mas tem basquete faz, Sim, atleta da sim. NBA faz, de hockey, né? Qual que é aquele lá, velho? Futebol americano. Os Sim. defensivos lá, os jogadores de defesa, mais de 100 quilos, eles fazem yoga. Só pra você ter uma noção de como é o esquema. Porque o deles precisa ter força, né? Mano, os caras carregam mais de 100 quilos na Sim. coxa. Exatamente. E uma coisa que está muito errada aí para quem faz esses esportes de alto impacto, de carregar muito peso, é você travar a respiração e empurrar o abdômen para fora. Uhum. Então vocês vão carregar, tipo, erguer algum peso, vocês estão e vocês empurram para fora. Vocês não ativam esse abdômen. Isso é muito ruim, porque você está gerando uma pressão intraabdominal interna uma pressão intraabdominal muito forte, e isso está indo para o seu assoalho pélvico e para o seu abdômen. Uhum. Então, ao invés de você recrutar para ter uma boa estabilização até dessa postura que você quer adotar no exercício, você precisa eliminar o ar, então faz a força eliminando. Né? Até um exercício aí que vocês podem fazer imagina que você vai embaçar um espelho. Você faz o quê? Você faz... Não sei se dá para vocês ouvirem, né? Mas você faz um... Põe a mão no seu abdômen e embaça o espelho, né? Faz um... Só joga o ar para fora. Você vai ver que o seu abdômen, automaticamente, ele vai para dentro. Ele ativa. Sim. Então, quando você faz uma força, você pode reparar, tipo, tenista, jogador de vôlei, quando vai batendo, eles fazem o quê? Ele tá sempre jogando o ar para fora. E é assim que vocês têm que fazer. E não prender. Sim, nunca. Nunca. Isso é muito ruim, só prejudicial. Tem que ter esse controle, né? Exatamente. Essa consciência. E até abdominal convencional, por exemplo, que o pessoal vai lá, faz 100 abdominais convencionais. Gente, você tá elevando o tronco e seu abdômen tá assim, indo lá para fora. Você tem que, se for fazer, né, o que eu não acho tão bom, mas tudo bem. Se você for fazer o abdominal lá convencional, levantar o tronco, mas manter esse abdômen preso, não deixa ele estufar. Mantém ele preso e aí faz. E soltando o ar, né? Então inspira, soltou o ar, recruta o abdômen, ativa ele e eleva o tronco, eliminando o ar. Você vai ver como você consegue ter uma amplitude maior e uma ativação melhor desse abdômen. Isso vai ser muito bom. Claro, se você conseguir associar também com o assoalho pélvico, melhor ainda. Você vai ver como a qualidade dos seus movimentos vão ganhar muito mais do que dessa outra forma que a maioria das pessoas fazem. Que eu acho que é muito do povo de academia, né? Quer dizer, erguer aqueles pesos, tudo travando o ar, empurrando o abdômen. Putz, isso gera um prejuízo muito grande. Muito grande. Deixa eu só responder aqui que tiveram algumas questões. Espera aí, pessoal. Eu vou responder vocês. Deixa eu só encontrar a pergunta. Teve uma aí. Nanda Masso falou, Samanta, quantas repetições são necessárias? Então, não existe protocolo, eu não passo nenhum protocolo, ó. Mas essa coisa de 50, 100, 1000 repetições, ativações de assoalho pélvico, não existe, tá? E essas ativações, elas têm que ser personalizadas. Então, você tem que fazer uma avaliação, eu tenho que saber se você sabe contrair, ativar esse assoalho pélvico, qual a qualidade dessa ativação, quantas repetições você sabe fazer ativando esse assoalho pélvico sem perder qualidade, sem começar a compensar, né? E saber contrair com sustentação, quantos segundos você consegue manter essa sustentação. Entendeu? Então, a gente tem esses dois tipos. Você tem que contrair, relaxar, e aí, por exemplo, chega até 5, na sexta você já está, às vezes, compensando usando adutor, glúteo, até o ombro às vezes vai, porque o assoalho pélvico já cansou, né? Não tem mais força. Ou seja, no seu caso, vão ser 5, não vão ser 6. Então é muito personalizado. E na contração de sustentação, a mesma coisa, contraiu, segura. 1, 2, 3. A maioria, se ficar 1 segundo, já é lucro. Sim. Então muitas pessoas não conseguem chegar nem a 3 segundos de contração, tá? Então, é muito individual. Não tem como eu te falar, faça 10 repetições.
fica segurando 10 segundos. Em 10 segundos você vai estar com tudo contraído. Pescoço, ombro, glúteo, mas o períneo já vai ter soltado faz tempo. Então precisa de uma avaliação para ser personalizado. Eu não trabalho, nunca trabalhei com protocolo, tá? Acho que isso não tem nada a ver, porque cada pessoa é uma. E cada pessoa teve as suas diferentes fases na vida. Uma já foi gestante, a outra teve alguma disfunção hormonal, a outra fez uma cirurgia ginecológica. Então, cada uma vai me trazer uma história ali desse períneo, tá? Não tem como eu te responder quantas são necessárias. Mas essas coisas que você vê na internet, faça 50 repetições, 100, 1000. Meu, desencana. É totalmente errado isso. A Shirley falou, eu faço dança do ventre há 8 anos e quando as mulheres musculosas e saradonas não ficam mais de 2 aulas. Não, não mesmo, porque a maioria dessas mulheres saradonas, elas têm uma força de explosão, né? Que a gente fala, uma força rápida. Elas conseguem erguer um peso, mas elas não conseguem sustentar. E na dança do ventre você precisa trabalhar muito sustentação de postura. Eu fiz 1 ano, né? Então, você tem que trabalhar sustentação de postura, de ativação do abdômen, aquelas mobilidades pélvicas que quem é muito musculosa não tem muita mobilidade. É bem difícil. Então, se você vai fazer só aquele jogo de quadril, elas não conseguem e depois ficam com muita dor na pelve. Porque mesmo para quem está iniciando, começa a ter umas dores. Mas elas, por serem mais rígidas, maiores, mais tensas, elas não conseguem esse jogo e aí não tem paciência mesmo, né? Uhum. Mas é bem difícil. Então o pessoal fala até que dança do ventre deixa a gente com o abdômen mais protuso, mais para fora. Não, não tem nada a ver. Se você for palpar ali o abdômen delas, pode ser um pouquinho mais fofinho, né? Pode ter ali uma capinha, mas se você for palpar, o abdômen é duro, a musculatura tá forte ali. Então essa é a diferença. Então lembra, não é porque um abdômen tá trincado que ele tá funcional. Sim. E não é porque tem uma pessoa ali um pouquinho mais gordinha, com um abdômen um pouquinho mais saliente, que aquele abdômen tá fraco. Não, se você palpar ali ele, você vai ver que ele vai estar muito bem durinho. Só um exemplo, para completar. Essa parada o estético, né? Todo mundo acha que atleta é saudável pra caramba. E eu vou te falar que, velho, eu não atendi nenhum atleta saudável. Tudo era mais pior que velhinho de 80 anos. Só que os caras são gato, lindo, né? Então, vou dar um exemplo aí. Eu atendi o Lucas Moura, né? O Luquinhas, do São Paulo. Atendi o Kaká. O cara é gato. Gato, educado. O cara é gato. O cara realmente é gato, é educado. Gato, não podemos negar. Só que, mano, o joelho dele é um caos, velho. Você pega a chapa, o raio-x dele, você fala, mano, como que você consegue andar? Tão bizarro que é. A maioria desses atletas já são todo bichadinho por dentro, né? E ele é novo, né? Por isso. Comparado. Mas é justamente por isso que a carreira é curta, né? Exato. Porque é tão intenso ali que não tem como durar tanto. Não pode nem usar como referência. Então, tudo que é estético pra vocês, sai fora dessa parada. É esqueminha, velho. Sai fora. Nem fica. O que o pessoal tem que entender é que não é tanto por fora, é por dentro. Sim. Como tá essa musculatura interna? Como tá a musculatura estabilizadora dessas articulações que exigem em certos esportes? É isso que vocês têm que ver. Como tá a funcionalidade dessa musculatura. E não se, por fora ela tá bonitinha, tá íntegra, tá legal. Uhum. Não precisa avaliar. Kim, essa aqui é para você. Por que soltar o ar aleatório joga aqui fora? A Leoa falou. Leoa, adorei. Pode soltar o quem? Calma aí que eu tenho cação. O que? Por que soltar o aleatório joga o ti? Joga o ti. Então, depende muito de como que a pessoa tá fazendo. Porque quem luta MMA, ele não representa arte marcial. Então esse respeito de ti não existe ali. A partir do momento que você tem controle do ti, aí você sim mantém ele dentro. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com você, meu assoalho aqui, meu períneo tá aqui, bonitão, contraído, tá beleza. Por quê? Porque eu tenho esse controle, eu treinei ele, né? Mas quanto tempo eu treino? Velho, acho que desde 2011, 2010, 2011 que eu treino ele. Então eu consigo ter esse controle. Só que, malandro, são quase 8, 11? Quantos anos são? 2 e 10? Quase 10 anos aí treinando. Então eu tenho um puta controle. Então eu sentar aqui, né, eu consigo ter esse controle. Então, quando você faz a arte marcial em si,
Você consegue ter esse controle de ti. Então você sabe onde você põe a força, você sabe dosar a tua força, e você sabe aonde você não deve colocar a força. Então a arte marcial ela é diferente do MMA, por exemplo. Não tem, né? Porque MMA, você bota dois caras ali na jaula, dá uma bolsa de $500 pros os caras vão se bater até ganhar. A arte marcial não, a arte marcial é de você entender o movimento do teu adversário vindo para você e você usar isso contra ele. Porque é uma arte marcial, é uma defesa pessoal. Então, esse controle de energia, você consegue pegar a energia assim do seu adversário e jogar isso contra ele, que é o que o Bruce Lee sempre falou, sempre fez, né? E ele criou, né, a origem do Jeet Kune Do. O livro dele é muito bom. Para quem gosta de medicina oriental, o livro do Bruce Lee só tem em inglês. A tradução é uma desgraça, uma porcaria. Então, se você conseguir comprar o inglês, seria melhor. Porque ele fez o livro em inglês. Então, as sacadas dele em inglês é boa. Que foi bem no mesmo período que ele falou daquela frase lá, seja como água. É a mesma parada. A energia tem que fluir. Você tem que saber moldar o teu adversário. Essa é a melhor estratégia. Então, essa é a diferença da arte marcial. Aí sim você consegue controlar o teu chi do que com o MMA. Com o MMA os caras não sabem, mano. Eles fecham a mão e vai pra cima de você. Mas Então, acho que a principal. essa é a diferença só. Mas acho que a principal palavra aí que você falou, que a gente tem que levar muito, é fluidez do movimento. O pessoal vem muito no impacto, no movimento brusco e tal, mas não tem uma fluidez. Seja do esporte que for que você estiver fazendo, de impacto ou não, tem que ter fluidez no movimento. E não aquela coisa que trava, que fecha, que bloqueia. Exatamente. Só para concluir então, isso aí. Conclui que eu concluo. Vai. Não, pode falar. Vou falar outra coisa. Quem tem movimento fluido, quem gosta de tênis é o Federer. Esse cara, ele é foda. Ele bate a bola tranquilo. E você vê que ele não sua, velho. Ele não sua. Ele bate a bola, pá. Ele é normal. E parece até que tá meditando quando joga, né? É tipo, muito legal de ver. É raro ele fazer isso aqui. Agora o Nadal, né? O Murray, o Roddick, mano, os caras toda hora tá assim, ó. Limpando, né? Então, essa é a questão da energia. Você consegue pôr nos outros esportes? Consegue, só que você tem que ter essa consciência. E aí, eu já te falo, o que eles fazem diferente? Eles só têm essa consciência. Só que são atletas de ponta que procuram performance, aí eles vão alinhar. E eu te garanto, você pode dar um Google aí, eles fazem yoga. Só deixa aí no ar. Sim. Não, com certeza, você percebe em todo atleta. Tenta agora vocês repararem como é a fluidez do movimento dele. Se eles são aqueles que tá sempre ali meio que fazendo uma careta, sabe? Trava, não sei o quê. Você vê que não tem uma boa fluidez, não fica tão tranquilo. Né? Agora, esses mais sutis, vão lá, bate a bola do esporte que for, você vê como flui, como os caras são muito bons. É outra coisa, é outro nível. É só isso. Puxando uma sardinha agora porque a gente preserva tanto o powerhouse, que a gente fala tanto no Pilates também, né? O powerhouse, né? Casa de força que a gente fala. O teto seria o diafragma, a parede da frente, reto abdominal, lateral, oblíquos, atrás toda a musculatura ali de costas, né? E no chão, assoalho pélvico. Então, saber ativar essa powerhouse, né? Todos eles fluindo simultaneamente, bonitinho, você vai ter um maior desempenho no esporte que você quiser. Então, o Pilates, eu falo muito que ele é muito bom para associar, como o yoga, né? Para associar com outros esportes. Então, eu já atendi tenista, surfista, bailarino, e todos precisavam o quê? Powerhouse. Né? Além de que cada um, né, você vai fortalecendo certos músculos, né, por prevenção de estabilizadores, mas todos o foco principal é ativação do powerhouse. Você tem ela, tudo flui melhor no movimento, na postura, não sobrecarrega outras regiões. Então é importante saber ativar abdômen, assoalho pélvico, musculatura da coluna, trabalhar junto, associado com esse diafragma. Então, tudo isso junto vai ver como soa muito mais fácil. Então, vamos lá para os últimos exercícios, que a gente tem 5 minutos. Então, vamos sentar lá nos nossos isquios novamente. Sente eles, joga lá de um lado para o outro. Cresce bem a coluna, abre o peito, alinha o queixo. Puxa o ar jogando o ar lá para as nossas costelas. Quando a gente começar a soltar o ar pela boca, a gente vai contrair o assoalho pélvico
e ativar o abdômen. Então, ó, mais difícil. A gente vai ativar períneo, lembrando, levando ele para cima, e o abdômen levando ele para dentro, eliminando o ar. Então, inspirou, soltou o ar. Assoalho pélvico, abdômen. E elimina todo o ar, mantendo essa ativação. Inspirou, relaxa o abdômen, relaxa o assoalho pélvico. Soltou o ar, recruta períneo, abdômen. Eliminando todo o ar, sem assoprar, só deixando o ar sair. Ou, de preferência, embaçando o espelho, né? Mas tenta sempre prolongar essa ex. Não fazer uma ex curtinha, sabe? Quanto mais você prolongar, mais você vai conseguir manter a ativação de períneo e manter o seu abdômen ativado, ok? Então, mais 2 vezes. Inspirou, relaxado, soltou o ar, períneo, abdômen. Eliminou o ar, inspira, relaxa tudo por completo. Soltou o ar, ativa assoalho pélvico, abdômen. Acabou o ar, inspira, relaxa. Então lembra, tão importante quando a gente conseguir fazer essa ativação é a gente inspirar relaxando por completo, tá? Porque se a gente mantém já um pouquinho contraído, para já contrair na próxima, isso você vai gerando tensão, tá? Não é legal. Então contraiu por inteiro, relaxou por inteiro. Então manda um joinha aí quem conseguiu fazer bonitinho, assoalho pélvico separado do abdômen, hein? E vocês também podem treinar deixando a mão de vocês... Cadê minha vulvete? Deixando a mão de vocês bem embaixo ali do períneo, né? Lembra da região do períneo? Mantenha a sua mão ali, sentadinha, bonitinho. Sentadinho também, bonitinho. Põe no seu períneo. E aí faz essa contração. Tenta ver se você sente essa aproximação dos isquios, essa ativação ali na sua mão do períneo. Você vai sentir que tem alguma movimentação ali. Se não sentir, marca ali depois comigo uma avaliação que vai ser sucesso. Mas dá pra gente conseguir sentir sim, tá? Então, precisa trabalhar. Assiste depois de novo essa live, se você não conseguiu sentir direito. E vai treinando, tá? Porque é uma musculatura extremamente importante para a qualidade de vida. Lembra? Prazer, né? Assoalho pélvico, tá tudo ali relacionado. É um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que ter sempre como musculação. Se a gente para de fazer um exercício, o que acontece? A musculatura atrofia, enfraquece, né? Então, períneo, a mesma coisa. A gente tem que fazer ali um up, né? Para trabalhar consciência perineal, saber contrair, saber relaxar, tudo bonitinho. Para depois a gente só fazer manutenção. Todo dia fazer lá nossas contrações bonitinhas, como se fosse academia, tá? O mais legal é que, por exemplo, você está trabalhando, você está ali fazendo suas contrações diárias. Você está dirigindo, parou no farol, faz ali suas contrações diárias. Você está em pé no banco. Não agora, por favor, mas no futuro. Em pé no banco. No banco para pagar conta, né? Faz ali suas contrações. Você está em pé trabalhando. Faz suas contrações. Então, em qualquer lugar você pode estar fazendo ela e ninguém vai estar vendo que você está contraindo. Porque você não puxa o bumbum, né? Você não dá aquele... Opa! Então, você pode fazer as contrações aqui, ó. Eu estou conversando com vocês e eu estou contraindo meu períneo. E tá tudo ok, ninguém está vendo nada. Na rua, onde você estiver, pode fazer. Ok, pessoal? Se alguém tiver dúvida, sentiu zero esse períneo, ou sentiu que fez só força para fora e não recrutou, manda depois lá uma mensagem para mim, um direct, e aí a gente marca direitinho essa avaliação. Resolvemos isso, por favor. Beleza? Pensa a longo prazo e em prevenção, de preferência. Ok? Vamos deixar a pepeca sarada. Adorei. Só que 30 segundinhos, então só para lembrar. Então, valeu aí o pessoal que tá aí. Amanhã tem aula de TPM às 20 horas. Não tem hora para acabar. Então, vou ficar aí falando com vocês. Se tiver dúvida, até sei lá que horas. Beleza? Joia? Obrigada pela presença de todo mundo. Beijo. Valeu, Kim. Tamo junto. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.